Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos de volta aqui para gravar esse terceiro vídeo de uma sequência de assuntos sobre heresias. Falamos no primeiro vídeo, demos uma introdução, no segundo falamos sobre algumas heresias, algumas doutrinas que se iniciou desde lá do primeiro século da igreja até o final do primeiro século ali, a metade do segundo século. E hoje nós vamos tentar concluir esse terceiro vídeo abordando esse assunto sobre heresias. Mas antes de nós continuarmos, eu peço a você que curta o nosso canal. O nosso canal está no começo, está uma bênção. Acredito que ainda vocês podem nos ajudar dando sugestões aqui na descrição do vídeo, deixando o seu depoimento, deixando a sua dúvida, deixando até mesmo a sua crítica, né? Porque todos nós somos sujeitos a críticas, a contrariedade. Estamos aqui, sabemos viver muito bem e poderemos viver muito bem em harmonia com o contraditório, que pensa diferente da gente, tá? Então hoje a gente veio para fechar esse terceiro vídeo acerca desse assunto sobre heresias, tá? E hoje nós vamos começar falando sobre Sabélio, tá? A famosa doutrina sabelianista, né? Ou sabelianismo, né? Vamos dizer assim. Quem foi Sabélio primeiro? Sabélio foi um homem que nasceu na Líbia, na África do Norte, ou no norte da África, tá? Já no terceiro século depois de Cristo, tá? Depois ele se mudou para a Europa, mais precisamente para a Itália, passando a viver em Roma. Conheceu ali o Evangelho e logo se tornou um pensador, até mesmo respeitado, né? Com as suas considerações teológicas, tá? Mas ele, ao estudar teologia, ao conhecer o Evangelho, a começar a se aprofundar nas Escrituras e na teologia em si, ele acabou recebendo, né, conhecendo e recebendo uma influência de um outro ensinamento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o modalismo, que já era um ensinamento que já vinha sendo divulgado, bastante divulgado na África naquele momento, tá? Então o Sabélio, ele conheceu o Evangelho, tá? Serviu a Cristo, mas logo ele sofre essas influências que o levaram a ter uma interpretação, tá? Um pouco diferente daquela que era pregada pela igreja, pelo menos nesses 3 primeiros séculos, tá? Da igreja cristã, tá? E uma dessas influências, tá? Que ele recebeu, tá? E é interessante que no primeiro vídeo, não sobre heresia, mas no nosso primeiro vídeo no canal, a gente falou sobre algumas influências, tá? Que a igreja ela vem sofrendo ao longo do tempo e além de se repetido isso, tem sofrido muito mais, né, nos nossos dias com essas influências, que a cada dia ela tem embaraçado até mesmo a vida de muitos cristãos. Já naquele tempo, tá, a gente tinha alguns tipos de influências, mas eram influências muito mais voltadas para a teologia em si, tá, que acabava fazendo vamos dizer assim, uma mistura entre o filosófico e o teológico. E aí a gente acaba entrando naquele conceito da teosofia, né? Quando você acaba criando um Deus, né? Ou criando um Deus a partir da filosofia e não a partir dos estudos das Sagradas Escrituras e da própria revelação em si desse próprio Deus, tá? E uma das influências que Sabélio ele recebe como eu falei, o chamado modalismo, tá? O que era o modalismo? O modalismo nada mais era do que a
a negação da existência de três pessoas, né, em Deus, tá? É aquele conceito, o modalismo era o conceito ao contrário daquele que foi ensinado, e era, acho que, algo consensual na igreja, tá? Naqueles dias, que era exatamente a doutrina da triunidade, tá? Que nós conhecemos através da palavra como a manifestação de Deus subsistindo em três pessoas distintas uma das outras, né? Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. O modalismo, ele nega essa doutrina, tá? O modalismo, ao negar essa doutrina, ele faz uma coisa que acaba se reconhecendo que o modalismo ele passa a ser uma doutrina herética, tá? Que é exatamente quando ele coloca Jesus, o Filho, e o Espírito Santo como pessoas subordinadas a Deus Pai, tá? Vamos colocar dessa maneira, para que todos possam entender, tá? Essa doutrina ela foi bem propagada e ela foi, se não me engano, ela foi indo e ela teve assim um ápice, vamos dizer assim, naqueles primeiros séculos da igreja. Já no 4º século, um grande pregador chamado Fôncio, tá? Foi bispo em Esmina no século IV, tá? E ele foi um grande propagador depois desse tipo de ensinamento, que é o modalismo, tá? Então, o modalismo, ele influenciou bastante a vida de Sabélio, tá? No início, ele ocorre como um movimento asiático, tá? Como eu falei, houve alguns proeminentes expositores desse movimento, que foi Noeto, Epógamo, Cleômpeto, deixa eu ajeitar aqui, perdão, Cleômpeto não, Clementes e Calisto, tá? Na África em si, ele foi ensinado por Praxéias e na Líbia, defendido exatamente por Sabélio, tá? Então era um tipo de ensinamento que era bem propagado naquela época, tá? E estava influenciando alguns homens, e através desses homens essa doutrina estava sendo passada e sendo pregada na igreja. Hoje, o modalismo ele passou a ser reconhecidamente, ou passou a ter o nome reconhecido como o próprio sabelianismo, ou seja, Sabélio ele passa a dar origem, tá? O seu nome passa a dar origem, substituição ao modalismo antigo, tá? Exatamente devido à influência que Sabélio tinha, tá? Uma influência intelectual que ele tinha naquela época. O objetivo dele, e é interessante que o objetivo de Sabélio era nada mais, nada menos do que preservar o monoteísmo, tá? Era preservar o monoteísmo, a adoração a um único Deus, tá? Então ele faz essa defesa enfática a qualquer custo, mas em compensação ele acaba errando em não observar a palavra de Deus e atribuir à própria pessoa de Jesus, à própria pessoa do Espírito Santo, tá? Seres divinos, como sendo o próprio Deus, né? Deus Filho e o Deus Espírito Santo, tá? Então, na verdade, ele tinha um objetivo, tá, em vista, que era... Ele pensava, né, que justificava os meios. Ou seja, eu defendo o monoteísmo, mas para defender o monoteísmo, nem que eu tenha que negar, tá, vamos dizer assim, tá, a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, sujeitando ambos a Deus, tá? E aí quando você faz essa, vamos dizer assim, quando você subordina, né, vem a subordinar a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo a Deus, como se ambos fossem menores do que propriamente Deus. Então, quando você faz esse comparativo, automaticamente você está dizendo que nem Jesus e nem o Espírito Santo eles eram ou eles são Deus, tá? Então são esse tipo, foi esse tipo de influência que Sabélio passou à frente, tá? Interessante que nós temos também
e naquela época era uma das doutrinas também propagada, que na verdade era uma ramificação, era o monarquismo modalista, tá? Era o monarquismo modalista, tá? E nós temos aí, e aí já vou falar mais no final, até para não confundir um pouco, tá? O modalismo, ele ensinava que havia uma única essência na divindade, como eu falei, e contudo ele rejeitava esse conceito de três pessoas em uma só essência, tá? A triunidade, que ao meu ver, ao meu entendimento, é uma doutrina bíblica, ela é exatamente o reconhecimento de que não existem três deuses, mas existem três pessoas distintas, tá? Que são três pessoas distintas com uma só essência, ou seja, Deus e não deuses. Não existe três deuses, existem três pessoas distintas. Pai, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai não é o Filho, tá? A doutrina sabelianismo, ela nega o Filho e o Espírito Santo como Deus, tá? Como Deus, tá bom? Isso é só para que os irmãos entendam isso. Uma outra coisa interessante, nós temos o unitarismo. O que é o unitarismo? É exatamente a negação da existência dessa pluralidade, ou seja, de que existem três pessoas distintas uma da outra. Ou seja, ela nega por completo a doutrina da Trindade. E aí nós temos diversos textos. Aí. Um exemplo disso é o próprio batismo de Jesus, né? Quando ele desce as águas, a gente vê a voz do Pai, a gente vê o Filho sendo submergido às águas e o Espírito Santo descendo em forma corpórea. A gente já vê aí que são três pessoas distintas uma da outra, tá? E você pega João capítulo 1, a gente vê a narrativa de que o verbo, que era o Filho, que era Jesus, era Deus, tá? Não como nesse vídeo aqui a gente pode falar, não como os testemunhos de Jeová, que acreditavam, tá, a Cristo como se ele fosse apenas, como se ele tivesse se tornado um Deus, ou como se ele tivesse exatamente se sujeitando a Deus. Eles negam também, eles creem que há um só Deus e que Jesus, ele é um profeta, foi um homem de Deus, mas ele tornou-se um Deus e não era Deus, tá? E o Espírito Santo, na visão dos testemunhos de Jeová, tá? Ele é uma força, apenas uma força ativa e não propriamente Deus, tá? Então, o sabelianismo, o que acontece? Ele nega, tá, a existência de uma só pessoa, tá, em três pessoas, tá? Ou três pessoas em uma só essência, ou melhor, três pessoas em uma só essência. Para a gente poder resolver essa questão, Deus se apresenta como Deus Pai, tá? Gerando, criando e administrando. E em seguida, o Filho, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com uma certa parte desse modalismo, desse sabelianismo, é achar que uma hora Deus se manifestou como Pai, em outro momento ele se manifestou como Filho e em outro momento ele se manifestou como Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é assim que funciona. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas uma da outra, mas uma só essência, Deus. Uma só essência, tá? A gente... E é interessante que o sabelianismo ele vai dizer o seguinte: é uma só pessoa, é Deus, mas em três manifestações temporárias e sucessivas. Esse é o pensamento modalista, sabelianista, mas não é assim que funciona. A Bíblia, ela nos ensina a triunidade de Deus, ela nos ensina a trindade. Apesar, eu concordo, que na Bíblia Sagrada não aparece essa palavra. Se você a gente procurar em todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a gente não vai encontrar a palavra trindade. Mas não é porque a palavra trindade não apareça, a gente não pode compreender através das escrituras que exista
três pessoas com uma essência que é Deus, com uma só essência que é Deus. A gente vê no ato da criação, a gente vê a manifestação das três pessoas, a gente vê a ação das três pessoas ali naquele momento. A gente vê a ação das três pessoas. Um exemplo, quando no conselho divino de Deus, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, fazer, façamos, primeira pessoa do plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Logicamente que Deus não está falando com os anjos. Ele não está chamando os anjos para aquele momento da criação, até porque os anjos também são criaturas. Então, naquele momento, não são os anjos não são a imagem dos anjos que os homens estão sendo criados. Pelo contrário, tá? A gente vê claramente a gente está vendo a ação de mais de uma pessoa. E aí a gente vê, através das Escrituras, a gente vê a revelação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. A gente vê a revelação do Espírito Santo já no Antigo Testamento, como o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Não é uma força ativa. Não é apenas uma manifestação temporária e sucessiva, não. A gente vê pessoas distintas. A gente vê o Pai, a gente vê Deus, o Pai, e a gente vê o Espírito de Deus. Então a gente vê, tá? E aí a gente vê a própria revelação de Cristo, tá? No Novo Testamento, na Nova Aliança, e a gente vê Paulo chamando, se não me engano, em Efésios capítulo 2, capítulo 1 ele também fala sobre isso, o capítulo 2 ele chama essa revelação de Cristo como um mistério que estava oculto antes, na Antiga Aliança, mas houve a revelação do Filho e nós o conhecemos. E quem viu o Filho, viu o Pai, porque o Pai e o Filho, eles são um. Interessante, né? Uma só essência. Eles são uma só essência. Deus. Tá? Ele falou para Filipe, quando Filipe pediu, mostra-nos o Pai. Ele falou, basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Tá? Jesus falou, ninguém desceu do céu, senão o Filho. Ninguém viu o Pai, senão o Filho. Tá? E só vai conhecer o Pai a quem o Filho quiser revelar. E a Bíblia diz que através da pessoa de Cristo, a pessoa do Filho, nós conhecemos o Pai. Tá? Então é só para a gente ficar entendendo um pouco sobre isso. Tá? Falei até bastante sobre o sabelianismo, que querendo ou não é uma doutrina que ainda está bem enraizada nos nossos dias. Muita gente acredita dessa maneira. Há igrejas unitarianas, há igrejas que pregam o modalismo abertamente. Tá? O sabelianismo, Sabélio no caso, ele viveu entre 180 a 250 depois de Cristo, tá? Aí nós temos aí mais uma heresia, tá? Que é o Mani, tá? É o chamado profeta Mani, tá? Ele nasceu por volta de 216 depois de Cristo na Babilônia. Foi considerado por alguns como os últimos dos gnósticos. Diferente dos demais hereges, ele desenvolveu-se fora do cristianismo. Isso é interessante, tá? Ele se colocou como um rival do evangelho, tá? Seus ensinos buscavam respaldo no cristianismo. Lógico, ele pegava o cristianismo e ele tentava reinterpretar o cristianismo. Todavia, ele não se colocava como alguém dentro do cristianismo. Tá? Um exemplo clássico dele era exatamente quando ele afirmava ser o paracleto de Deus, ser o último profeta, ou profeta final. Tá? Os seus ensinamentos enfatizavam a purificação pelos rituais, e em 243 ele já se auto-reconheceu como profeta. Tá? O Mani teve seus ensinamentos reconhecidos por Ardashir, tá? Que era rei da Índia, tá? Era o rei da Sassanida, na Índia. Essa nova fé, ela teve uma espécie de Pentecoste, tá? Que ele atribuiu esse nome, fez uma analogia trazado pelos maniqueístas, tá?
Durante 34 anos da vida dele, Mani e seus discípulos intensificaram o seu trabalho missionário, né? Ou missedevo, tá? Ali em Aponário, pelo leste da Ásia, tá? Pelo leste da Ásia, pelo sul e pelo oeste da África do Norte e da Europa, tá? A base do maniqueísmo engloba um Deus teísta que se revela ao homem, tá? Deus usa esse servo, mas só que o maniqueísmo ele diz o seguinte, que Deus usou diversos servos, como o próprio Buda, como o Zoroastro, como Jesus. A gente já entende aí como é a heresia. Ele coloca no mesmo pé de igualdade Jesus, Buda, os Zoroastros, tá? E finalmente o próprio Mani, tá? Ele se coloca como o próprio pé de igualdade a Jesus, tá? Deveriam seus discípulos praticar o ascetismo, tá? E evitar a participação em alguma morte, mesmo de animais ou plantas. Ele deveria também evitar, ele pregou contra o casamento, ele deveria se evitar o casamento, e ele pregava que todos deveriam abraçar o celibatário, tá? Ou se tornarem celibatários, tá? O universo é dualista, é aquela linha que eu falei para vocês no vídeo anterior. Ele colocava como se existissem duas linhas morais em existência, sendo elas distintas, eternas e invictas. E aí ele coloca como luz e trevas. Esse dualismo ele coloca luz e trevas o tempo todo no mesmo pé de igualdade, brigando para ver quem alcança a supremacia ou alcança o poder absoluto. Então é uma guerra, vamos colocar aí como se fosse uma guerra eterna, tá? E que acaba não havendo vencedores, tá? É constante, é uma luz lutando com as trevas, tá? Na verdade, a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas ela é dissipada, tá? E na verdade, os filhos da treva, eles não veem a luz exatamente porque sabem que ao vir a luz as suas obras mais serão reveladas, tá? A remissão, segundo ele, ocorre exatamente pelo gnose, já que ele foi um pregador também, incentivador e cria no gnosticismo. Ele entendia que a remissão ela vinha exatamente pelo gnosis, que é o conhecimento. E esse conhecimento, segundo ele, era um conhecimento especial que apenas os iniciados conquistavam, tá? Ou seja, você iniciava no maniqueísmo e você alcançava a remissão através desse conhecimento, tá? Que era um conhecimento especial. Entre os remidos há duas classes, segundo ele, os eleitos e os ouvintes, tá? Os eleitos não podiam nem mesmo matar uma planta, por isso eles eram servidos pelos ouvintes, ou seja, eu colocava os ouvintes como servos dos eleitos. Uma coisa interessante se o eleito quisesse matar, ele não podia. Então ele fazia com que o ouvinte matasse, seja uma planta, seja qualquer coisa, tá? Na verdade, podiam matar até plantas, mas não podiam matar animais e nem comer os animais, tá? Ele acreditava que os eleitos subiriam após a morte para a glória, enquanto os ouvintes passariam por um longo processo de purificação, tá? Podemos dizer que essa parte do ensinamento, ela acabou também contemplando alguns ensinamentos dentro do catolicismo, que é exatamente aquela fase purgatória, né? Quando alguém que não faz parte, que é considerado pagão, ou então alguém que foi mal, ele vai para esse purgatório e lá ele vai sendo expurgado ali os seus pecados até que ele tenha a oportunidade de encontrar ou ir para a glória, tá? Quanto aos ímpios, continuariam reencarnados na Terra, tá? Ele acreditava que os ímpios continuariam aqui se reencarnando, ou seja, não haveria um fim, tá? E outra coisa também, o maniqueísmo, ele acabou sofrendo também uma influência do marcionismo, tá? Vamos falar de mais um aqui, que é o Ário, tá? Presbítero Ário, foi um presbítero de Alexandria entre o fim do terceiro século e o início do quarto século depois de Cristo, sendo que ele foi excluído em 303, ainda quando diácono,
por apoiar com suas atitudes o cisma da igreja no Egito. Após a morte do patriarca da igreja em Alexandria, ele foi recebido novamente como diácono, tá? Depois nomeado presbítero, quando ele então começou a ensinar que Jesus era um ser criado. Tá? Ele acreditava que Jesus era apenas um ser, uma criatura. Tá? Sem nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus, onipotência, onipresença e onisciência. E a presciência, né? Soberania e tal. Por exemplo, a eternidade, como eu falei, tá? Ele foi censurado em 318, mais uma vez, e excluído em 321. Mas, infelizmente, como sempre, a sua influência já havia sido propagada e contaminou diversos bispos da igreja no Oriente, acabaram aceitando esse novo ensino, tá? Aí, em 325, houve o Concílio de Nicéia, e Ário, apesar de estar excluído, ele pôde recorrer à sua exclusão, mas aí ele foi banido. Ário preparou uma resposta ao credo de Niceno, o que impressionou muito. Na verdade, ele impressionou bastante o imperador Constantino. Só que um apologeta, um defensor naquele momento ali, Atanásio resistiu à ordem de Constantino de receber Ário em comunhão. Então Ário foi deposto e exilado em Gália, tá? Falecendo no dia em que entraria em comunhão na cidade de Constantinopla. Tá? A base do seu destino era estabelecer a razão natural como meio de entender a relação de Deus e Cristo. Haveria uma só pessoa na divindade. O Logos não foi apenas gerado, mas literalmente criado. Então, na concepção dele, quando o Filho é gerado, na verdade, naquele momento, é literalmente a criação dele. Tá? É como se ele tivesse sido criado. Ao ser criado, ele entra no pé de igualdade de criatura. Tá? Seria tão somente um intermediário entre Deus e os homens. Devido à sua elevada posição, receberia adoração e glória. Ou seja, ele só receberia adoração e glória porque foi elevada a ele uma proeminência, um privilégio um pouco maior do que as demais criaturas. Tá? Então, quando você até coloca ele, Jesus, no caso de pé de igualdade da criatura, você está colocando o próprio Satanás em pé de igualdade com Cristo, né? Porque ambos são criaturas, né? Segundo essa doutrina. Tá? O Apolinário, tá? Aproximadamente 310 a 390, foi bispo em Laodiceia, da Síria no final do IV século, cooperou com a reprodução das escrituras, foi um defensor, tá? Porque ele fez oposição à afirmação de Ário quanto à criação e à imutabilidade de Cristo. Mas, por outro lado, ele se opôs ao conceito que contempla a união entre as naturezas divina e humana de Jesus. Afirmava que Jesus não tinha o espírito humano, gente. Segundo ele, o espírito de Cristo manipulava o corpo humano. Tá? Era como se o espírito, tá? O espírito de Cristo, ele dominasse, possuísse um corpo humano e ele manipulasse o corpo humano. Na verdade, em sua opinião, seria mais fácil manter a unidade da pessoa de Cristo, contanto que o Logos fosse conceituado apenas como substituto do mais elevado princípio racional do homem. Contrapondo-se a Ário, ele advogava a autêntica divindade de Cristo e tentava proteger a impecabilidade substituindo o pneuma, ou seja, que era o espírito humano, pelo Logos, pois julgava-se aquela a sede do pecado. Consequentemente, Apolinário negava a própria e autêntica humanidade de Jesus, tá? Porque é fácil entender isso. Se a sede do pecado está na humanidade do homem, é impossível eu atribuir a Cristo uma humanidade. Era impossível atribuir a Cristo uma humanidade, tendo em vista que a humanidade é exatamente aonde se estabelece a sede de todo o pecado humano. Sendo que, quando a gente estuda a cristologia, a gente vai observar que o próprio nascimento de Cristo, ele usar uma palavra que fica fácil para vocês entenderem, é exatamente ele retendo, tá? O exemplo, como que eu vou explicar aqui para vocês entenderem? Quando Cristo ele se torna homem, tá? Ele se faz homem, tá? Não significa
dizer que com isso ele passa a ter em seu corpo a natureza, apesar de ser humana, a natureza caída do homem. Há um milagre, tá, exatamente nisso aí, porque ele não é gerado conforme outros homens são gerados, tá? Através da relação entre o homem e uma mulher. Mas ele é gerado exatamente com a semente, né, vamos dizer assim, preservando, tá, a incorruptibilidade, tá? Preservando a incorruptibilidade, tá, do corpo humano dele, né, impedindo com que esse corpo humano ele nasça com qualquer tipo de corrupção já do gênero humano. Apesar de ter nascido no ventre de Maria, tá, a ele não foi atribuído nenhum tipo de corrupção. Nós temos aí Nestório, aproximadamente 375 a 451. Ele era um patriarca da igreja em Constantinopla, na metade do quinto século depois de Cristo, e seu objetivo era expurgar as heresias na região de seu controle. Mas ele encontrou problemas quando expressou sua cristologia. Tá? Ele dizia que, na verdade, ele negava as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, postulando uma única natureza. Como é que pode? Ele nega a existência das duas, mas postula uma única natureza. Como Teodoro de Mopsuestia afirmava que o entendimento deveria partir da completa humanidade de Cristo. Teodoro negava a residência essencial do Logos em Cristo, concedendo somente residência moral. Essa posição realmente ela substituía a encarnação apenas pela habitação ou residência moral. Ou seja, Cristo ele não se faz carne. Pelo contrário, naquela aparente pessoa apenas residia a moral de Deus. Não literalmente que Jesus era Deus. Tá? Nós temos aí Pelágio, 360 a 420. Tá? Foi um teólogo britânico, teve uma vida piedosa exemplar. Baseada nessa questão, ele desenvolveu o conceito sobre a martiologia, que é a doutrina que estuda o pecado, mas ele sofreu bastante resistência. Finalmente foi excluído por diversos sínodos, Mileve e de Cartago, tá? Sendo ainda condenado no concílio de Éfeso, em 431. Seus ensinos afirmavam que o homem poderia viver isento do pecado. Tá? Isso é complicado, pelo pelagianismo, tá? Que o homem fora criado à imagem de Deus e apesar da queda, essa imagem é real e viva. Tá? Pelo contrário, o homem foi manchado pelo pecado. Nós acreditamos nisso, que o homem foi manchado pelo pecado. Tá? Alguns assembleanos, ou a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, ela se considera semi-pelagiana. Tá? Dizendo que o homem tem a imagem, tá? E a semelhança de Deus, porém semi-pelagiana, porque né, discorda da parte onde o homem ele não vive isento do pecado, pelo contrário, há pecado na sua natureza, tá? Ele diz o seguinte, que o homem não seria aquele homem criado. Na verdade, o homem não seria aquele homem criado por Deus. No pelagianismo, a morte ela é uma companheira do homem, querendo dizer que o pecado, pecando ou não, Adão finalmente morreria. Mesmo que ele não pecasse, a morte chegaria a Adão. Tá? Por isso o ideal do homem é viver obedecendo. O pecado original, segundo ele, é uma impossibilidade, pois o pecado depende de uma ação voluntária do pecador. Ele afirmava ainda que por uma vida digna os homens podem atingir o céu. Por isso que eu falo da influência semi-pelagiana no meio da Assembleia de Deus. Muitos teólogos assembleanos se consideram semi-pelagianos, tá? Outros não, outros desprezam o semi-pelagiano, que eu acho, no meu ponto de vista, uma bobagem. Para mim não existe o semi-pelagiano. O semi-pelagianismo para mim não existe. Ou você abraça a ideia ou você não abraça a ideia. Tá? Vamos falar sobre o último aqui, que é Eutíquio. Aproximadamente 410 a 470, viveu um mosteiro fora de Constantinopla durante a primeira metade do quinto século.
discípulo de Cirilo de Alexandria. Ele teve grande influência e chefiava mosteiros na igreja oriental. O oponente do nestorianismo afirmava que, por ocasião da encarnação, a natureza humana de Cristo foi totalmente absorvida pela natureza divina. Tá? Então, meus irmãos, esse foi o último herege, né, desse nosso estudo aqui. E posteriormente a gente vai continuar fazendo alguns vídeos aí falando sobre heresia, tá? Mas por hoje é só. E quem puder compartilhar, vou deixar alguma mensagem na descrição desse vídeo, tá? Estarei respondendo vocês aí. E desde já quero agradecer, né, por estar nos acompanhando no nosso canal. Siga lá no nosso canal, curta, compartilha, tá? Para que nosso canal cresça e a gente desenvolva mais e mais e possa trazer mais e mais ensinos aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus.